Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e este é o canal Entenda Seus Direitos. Nosso tema de hoje é como receber meu direito mais rápido, fases do processo. Caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail gilberto@gilbertoandrade.dv.br ou acesse nosso site www.gilbertoandrade.dv.br. Em nosso canal, nós postamos semanalmente vídeos de assuntos jurídicos de interesse geral dentro da nossa área de atuação. Esses vídeos eles têm um foco mais prático e são direcionados para aquelas pessoas que não têm um conhecimento técnico jurídico. Por isso usamos uma linguagem mais coloquial e menos técnica, como forma de aproximar, esse conteúdo desse público-alvo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de assinar o nosso canal. Na semana passada, nós falamos sobre dano moral e a inscrição indevida no SPC. Hoje, nós vamos abordar o seguinte tema: como receber meu direito mais rápido, fases do processo. Já da escolha do tema, receber meu direito, ele já tem um foco, um viés, uma demonstração que nós vamos falar de recebimento. Ou seja, a ideia é indenização, como você receber esse dinheiro mais rápido, aquele dinheiro, a restituição ou a indenização. Nós não vamos tratar do assunto do prisma de rescisão. A ideia é de recebimento desse valor, não da rescisão do contrato. Tá? Vamos trazer como exemplo a venda, um negócio jurídico onde você vende um automóvel. Então, imagine que você vai vender o seu automóvel para um particular e você negociou com ele o seguinte: olha, você vai me dar 10 mil de sinal, e a venda é toda por 50 mil, você vai me dar 10 mil de sinal e os outros 40 você vai me dar, hoje é dia 5 e você vai me dar no dia 10. Tá? Você vai lá, já faz um contrato com essa pessoa, assinado só entre os dois, e nesse contrato você já passa o veículo para ele, já dá a posse para ele do bem, inclusive consignando lá que eventuais multas a partir dessa data e horário são dele, tá? E você já vai no cartório, inclusive transfere o carro para ele, tá? Essa é uma situação. Numa outra situação, você faz o mesmo contrato, só que você define o seguinte: ele está te dando 10 mil reais agora e mais um cheque de 40 mil reais que você será depositado no dia 10. A pergunta é: existe diferença nessas duas sistemáticas de formalizar esse negócio jurídico? E se existe, qual que é ela efetivamente? Bom, na prática, o que acaba interessando para o cliente é a hora que o advogado, nós entramos em contato com o cliente e fala: fulano, me passa a sua conta bancária que eu vou transferir o dinheiro que nós ganhamos na ação. Essa é a prática, esse é o ponto objetivo, esse é o objetivo onde nós queremos chegar. Para chegar nesse objetivo, indo para trás, eu preciso conseguir uma decisão que me autorize, eu preciso que o dinheiro esteja lá com o juiz. E para isso eu preciso de uma decisão judicial que autorize nós irmos lá e pegar o dinheiro do devedor. Aí você vai pegar bens e transformá-lo em dinheiro, ou o próprio dinheiro em conta bancária, coisa que o valha. Para isso, nós precisamos de uma coisa chamada título executivo. Esse é o tema principal, título executivo. O trabalho do advogado é sempre na busca do título executivo, porque é este o documento que vai chegar na mão do juiz, e o juiz vai olhar e vai falar assim: realmente, por este documento aqui, o devedor deve X para o credor, então devedor, pague sob pena de tomarmos dinheiro ou patrimônio seu para pagar essa dívida. Tá? Vai ter situações onde o juiz vai mandar: pague em 3 dias, pague em 15 dias, pague e se não pagar vai ter multa, outro não, você só vai sair pegando o patrimônio, mas de qualquer forma todos eles são títulos executivos. Esses títulos executivos, como eu acabei de falar, eles podem ser judiciais ou extrajudiciais. O judicial, ele deriva de uma ação de conhecimento. É uma fase do processo isso. Tá? Onde você entra com a ação, então vamos pegar o nosso exemplo. Você tem o contrato, você firmou o contrato com ele, sem o cheque. Tá? Você firmou o contrato, entregou, e ele chegou no dia 10 e ele não pagou. Você vai pegar esse contrato, levar para o advogado,
o advogado vai entrar com a ação, o juiz vai receber essa ação, vai olhar o contrato e vai citar a outra parte para, não para pagamento, mas para se manifestar, para apresentar defesa. A outra parte vai apresentar defesa, fazendo as alegações que ela entender que são devidas, porque que ela não pagou, aquela coisa toda, e o juiz vai abrir um prazo para você falar sobre a defesa dela. Depois disso, vai abrir prazo para que as partes apresentem as provas que entendem necessárias, ouvir testemunhas, eventual perícia. Depois as partes vão falar sobre todo esse processado e aí sim vai vir uma decisão judicial, uma sentença. Dessa sentença, vamos dizer que o juiz julga procedente a ação e fala, olha, você que comprou o carro tem que pagar os 40 mil que estava devendo aí. A parte ele ainda pode apelar. O juiz vai abrir prazo para você falar sobre a apelação dele e depois o processo será remetido para a instância superior, para o tribunal regional. Tá? E aí ele vai ficar lá um tempo, geralmente 1 ano e meio, 2 anos, para ele ser decidido na instância superior. Imaginemos que não haja mais recurso para Brasília, nada disso, e o processo para ali, transitou julgado, não houve recurso mais. Bom, esse trâmite, vamos supor que ele durou aí pelo menos uns 4 anos, entre você entrar com a ação e você conseguir aquela decisão transitada e julgada, ou seja, que não cabe mais recurso para você poder cobrar o seu direito, cobrar aquele dinheiro. Essa decisão transitada em julgada, ela é um título executivo, porém do tipo judicial. Ou seja, você vai chegar para o juiz e vai falar, juiz, está aqui a decisão que não cabe mais recurso falando, olha, o rapaz que comprou o carro, ele deve o valor de 40 mil reais. Então, de posse desse documento agora, que o juiz está lá, está no processo, o juiz vai determinar, que intimar a outra parte para que ela pague o valor. Ou seja, você demorou uma média de 4 anos para chegar nessa fase onde o juiz vai olhar o documento que você tem em mãos e determinar para a outra parte, pague, porque se você não pagar, nós vamos tomar bens, vamos começar a expropriar, tomar bens para pagar a dívida que está agora consubstanciada nesse título. Indo agora para outra situação que nós colocamos ali. O rapaz, você fez o contrato, porém você colocou o que ele te deu, um cheque de 40 mil reais para fazer pagamento, você apresentou esse cheque no banco e o cheque voltou, você fez as 2 apresentações, tudo. O fato é que você tem um cheque na mão e a pessoa não te pagou. Esse cheque, ele constitui um título executivo. Ou seja, quando você apresentar ele para o juiz falando, olha juiz, eu tenho um cheque aqui e eu não recebi o valor, o juiz ele vai olhar e vai falar assim, devedor, pague. Ou seja, você pulou toda aquela fase inicial que nós acabamos de contar, de entrar com a ação, a parte de apresentar a defesa, testemunhas, perícia, juiz da sentença, vai para o tribunal, tudo mais. Você pulou essa fase, você acabou de ganhar 4, 5 anos, em casos demora até 10 anos, tá? Em que pese agora tem sido mais rápido, e você já chega na fase de expropriação, fase de tomar bens do devedor. As defesas desses casos, elas são um pouco diferentes. O caso que você fez o processo judicial antes, você tem o título, é um título executivo judicial, a defesa ela é um pouco mais mitigada, é uma defesa mais difícil da parte apresentar. Na execução, ela tem como apresentar uma defesa um pouco mais ampla. De qualquer forma, você já está numa fase do processo muito mais avançada, você já está tendo acesso ao patrimônio do devedor. E isso tem efeitos, porque se no primeiro caso vale a pena para ele, olha, eu vou pagar um advogado, até vou gastar um dinheiro, fazer uma defesa, mas isso vou atrasar o pagamento que eu tenho que fazer daqui 4, 5 anos, aqui na execução ele vai pensar, talvez ele pense diferente, olha, eu vou gastar dinheiro com o advogado, sendo que já pegaram o dinheiro que eu tinha na minha conta e eu sei que no final vou ter que pagar de qualquer forma. Ou seja, talvez não valha a pena ele ter esse gasto adicional que vai ser desnecessário e no final não vai resolver muito mais a situação dele. São títulos extrajudiciais
que nós verificamos aí no nosso Código de Processo Civil, em algumas leis esparsas também, mas eu vou falar dos mais comuns, tá? Tem um rol, são o cheque, que é o nosso exemplo aqui, a nota promissória, a duplicata mercantil, que esse é um caso mais usado para empresas, ele tem uma peculiaridade, esse título que ele é emitido pelo credor e não pelo devedor. Posteriormente, devemos fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, já mais focado para pessoa jurídica, né? E o contrato assinado por duas testemunhas, tá? O contrato de locação também entra aqui nesse caso, mas aí ele não precisa de testemunhas, porque a lei fala que ele é título executivo também. Então, essa aqui é a diferença. Se você tivesse feito aquele contrato que nós falamos do cheque, né, sem o cheque, e tivesse colocado duas testemunhas, você não precisaria do cheque, você já sairia executando também. Agora, como você não colocou duas testemunhas, você pegou o cheque para justificar, para que você possa acelerar esse processo e já ter um título executivo em mãos. Uma observação importante em relação ao contrato, tá? Esse contrato assinado por duas testemunhas. A necessidade de se ter um valor certo para você poder executar e um prazo definido e já passado. A dívida que já está vencida. Tá? Então, se você não tem prazo, por exemplo, você fez o documento, mas não tem prazo, pois você vai pagar os 40 mil e não constou lá que é daqui 10 dias. Ok, você precisa notificá-lo para fazer o pagamento. Aí, se ele não dá um prazo razoável, se ele não fizer o pagamento, aí ele está em mora e você pode promover a execução, procurar o profissional para promover a execução. E você precisa ter no título desse contrato o valor exato. Olha, ele deve 40 mil reais. Se não tiver muito claro qual que é o valor, tiver uma relação com alguma outra coisa, é um percentual de um bem, alguma coisa do tipo que exija um arbitramento, o valor não está claro, não está direto, não tem jeito, você vai acabar caindo na ação de conhecimento para conseguir esse título executivo judicial para poder entrar nessa fase de execução. A lei ela fala que mesmo quando você tem um título executivo em mãos, por conta desses detalhes que nós falamos aqui, especialmente do contrato assinado por duas testemunhas, você não é obrigado a entrar com a execução, você pode entrar com a ação de conhecimento. Mas isso gera um prejuízo considerável. Falando do contrato de locação, o contrato de locação é título executivo também, como eu falei para vocês agora. Porém, muitas vezes ele não é usado, a pessoa prefere-se usar a ação de conhecimento. Em geral, quando o inquilino ainda está no imóvel, não paga e você precisa não só cobrar os valores, mas a decretação do despejo. Então você vai entrar com a ação de conhecimento pedindo a cobrança dos aluguéis e a decretação do despejo. Agora, se o inquilino já desocupou, deixou um valor em aberto, você pode entrar com a execução, desde que seja daqueles valores que já estão ali definidos, valor de aluguel, valor de condomínio, alguma coisa assim. Se você precisar de um arbitramento ou uma prova um pouco mais complicada, um pouco mais robusta, aí você vai ter que cair para o processo de conhecimento também. Tá? Então essas são considerações que nós queríamos fazer sobre os títulos executivos, né, demonstrando a fase do processo para que vocês entendam que quando você tem um título executivo pré-constituído, você não precisa constituí-lo mediante sentença judicial. E você foge de toda aquela primeira fase de conhecimento que nós falamos, que pode demorar alguns anos. E isso vai trazer uma vantagem e uma agilidade e uma forma como você trazer para você mais rápido o objetivo de receber aquele valor. Por isso é muito importante você procure um advogado antes de você estar fazendo essa negociação, porque é um pequeno detalhe que pode trazer um grande benefício para você e, obviamente, que o advogado, quando ele vai entrar com uma ação ou com outra, uma é mais cara que a outra. Então você ainda, além de ficar mais tempo sem receber, vai causar mais trabalho para o advogado, vai ter um custo maior no processo e você ainda, muito possivelmente, vai pagar mais honorários. Então é importante, procure o profissional para ele te explicar e te auxiliar na confecção dessa situação antes de você ter o problema, antes do pagamento não ocorrer. Deixar a coisa bem fechadinha, tudo certinho, que você vai ter seu direito muito mais garantido. Bom, na próxima semana, o nosso tema será contrato de locação, tipos de garantia.
nós vamos abordar quais são os tipos de garantia para contrato de locação, tá? E quais as vantagens e desvantagens relacionadas a cada uma delas. Caso você tenha interesse, assista o nosso vídeo na próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência e até logo.